A paz de Jesus, meus queridos e minhas queridas. A paz de Jesus, vasos e vasos. Oh, glória. Meus irmãos, hoje vou começar fazendo uma pergunta. Primeiramente vou começar agradecendo aqui a Deus, né, a oportunidade de poder estar sendo um instrumento na mão dele, que ele possa falar com vocês assim como ele falou comigo, que eu possa ser aqui um canal, uma boca profética da vida de cada um de vocês, e que assim como ele trabalhou no meu coração, assim como ele me moldou nessa palavra, assim eu espero que ele faça assim na vida de cada um. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui busca ser equilibrado? Ou buscava? Alguém aqui busca espiritualmente ser uma pessoa equilibrada? Ou buscava? Eu buscava. Eu espero que depois que eu terminar essa administração não me prenda ou me bote uma camisa de força. Ou que todos nós venhamos ter o mesmo pensamento. Porque se Deus falou comigo e se foi Deus que falou comigo, acredito que Ele também vai falar com vocês. Por quê? Essa palavra equilíbrio, ela ficou na minha mente por um tempo, né, e eu perguntando ao Senhor por que equilíbrio, por que equilíbrio, e eu fui buscar no Senhor e o Espírito Santo me revelou algumas coisas sobre equilíbrio. E só para a gente ter aqui algo didático aqui, para a gente ter na mente depois o que fazer, que a gente vai ter uma imagem aqui daqui a pouco. Se fizer a imagem depois pode botar aqui, para a gente brincar um pouquinho com esse equilíbrio. A palavra equilíbrio, ela vem do latim equilíbrio, que é composta por eaquios, igual, e libra, balança. Significa, portanto, nível igual das balanças. Amém? Ela tem alguns significados. Equilíbrio é um estado de estabilidade e harmonia. É a habilidade de manter a postura do corpo e a orientação durante o movimento ou quando está em repouso. É também um conceito relacionado ao fato de um objeto ou sistema se manter constante e inalterado. Ela tem alguns outros usos também, a palavra equilíbrio. Em biologia, o equilíbrio é crucial para a sobrevivência e bem-estar dos organismos. Em física, o equilíbrio resulta do cancelamento de forças que atuam sobre um objeto. Isso é muito legal. E em química, ocorre quando reações químicas ocorrem de tal forma que a quantidade de cada substância em um sistema permanece a mesma. Então, o equilíbrio é algo que te deixa igual a outra coisa, correto? Então, nós vamos também saber o que é desequilíbrio. Desequilíbrio é a ausência ou perca do equilíbrio. Posição estável, instabilidade. Falta de proporção de harmonia, desarmonia, disparidade, desigualdade. Sabendo então o que é equilíbrio e o que é desequilíbrio, agora nós vamos entrar em espírito e em verdade. Nós vamos falar na palavra o que significa equilíbrio e desequilíbrio. E será que nós vamos mudar a nossa mente ao sair daqui hoje? Será que vamos sair daqui todos desequilibrados? Então vamos lá. Apocalipse 3, a partir do verso 15. Apocalipse 3, verso 15, diz assim: Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, agora imaginando nós, se quiser pode botar aquela imagem aí agora, por favor. Imaginando a gente aqui, que o que é o equilíbrio de frio e quente? É morno. E o que Deus faz com quem é equilibrado? O que Deus faz com quem é equilibrado? Espiritualmente falando, estamos falando em espírito e verdade. Alguém quer continuar sendo equilibrado? Alguém quer ser equilibrado? Mas ninguém quer ser equilibrado. Obrigado, Espírito Santo, assim como Ele fez comigo, Ele acabou de fazer com vocês. Pararam para pensar. E eu falei assim, não quero mais ser equilibrado. Espiritualmente não é possível ser equilibrado. Não existe como ser do bem e do mal. Não tem como ser da luz e das trevas. Ou você é de um lado, ou você é do outro.
Então você precisa decidir para qual lado você vai ser desequilibrado. Luz ou treva? Bem ou mal? De Deus ou do inimigo? Então, vamos sair hoje daqui, todos desequilibrados. Amém? Espiritualmente falando. Amém? Existem coisas na nossa vida que vai precisar de equilíbrio. Andar de bicicleta, andar de patins, andar na corda bamba. As meninas que dançam aqui precisam ser equilibradas para manter o seu corpo ali, não cair na hora da dança, né? Então, muitas coisas na nossa vida só existem por causa do equilíbrio. Mas, quando a gente fala de espírito, quando a gente fala em servir a Deus, não dá para ser equilibrado. Ou você escolhe ele, ou você escolhe o outro. Só tem essas duas opções. Sim ou não. É decisão. Não dá para escolher um cardápio. Quantas coisas tem para mim escolher? Um cardápio tem um monte de variedade. Mas com Deus não. Ou é Deus ou é o inimigo. A escolha é nossa. A decisão é nossa. Amém? Deixa eu ver se conseguiram. Ih, conseguiram ainda não. Conseguiram? Não? Mas vamos lá. Imagina uma balança espiritual na mente de vocês agora. Imaginou? Agora vamos trazer essa balança para um júri. Vamos imaginar um juiz. Um juiz, ele está diante de um réu e tem que tomar uma decisão de culpar ou de absolvê-lo. Eu acredito muito que ele coloca na balança dele lá, jurídico, que nós sabemos que o símbolo da justiça, hoje, no nosso país, é uma estátua vendada segurando uma balança. Então imagina que esse juiz ele tem uma balança ali virtual para ele ali, e ali ele vai pesar. O que pesa mais? O que absolve aquele réu ou o que condena? Então eu acredito muito que a justiça também usa de desequilíbrio para ser justa. Então o desequilíbrio também não está só no espírito, está em algumas decisões. Então nós vamos tomar decisões na nossa vida que vai precisar de balança da justiça. Mas também nós vamos tomar decisões que vai precisar da balança espiritual. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, a partir do 16. Vamos ler uma historinha aqui. A partir do 16, a palavra diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E a outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a um e metade a outro. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas lhe entristeceram por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o.
Então respondeu o rei e disse: dai a este o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mão. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado do rei. E temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Precisamos ler essa historinha para nós entendermos essa situação de balança espiritual. Porque a importância do Espírito Santo na nossa vida em tomar decisões, essa é uma história que revela bastante o que nós precisamos entender. Porque sem a sabedoria de Deus, sem a sabedoria do Espírito Santo, Salomão não teria essa capacidade. Assim como nós, e muitas vezes, que tomamos algumas decisões, né, que é o Senhor que nos conduz, quando nós olhamos o resultado daquilo ali, a gente fala assim: se fosse eu decidir por isso, isso não teria dado bom assim. Se eu tivesse tomado essa decisão, não teria dado certo. Graças a Deus, o Senhor falou comigo. E aqui, nós vamos mais uma vez colocar essa balança espiritual e vamos enxergar a balança por igual. Era metade de um lado e metade do outro. Porém, alguém decidiu causar um desequilíbrio. Alguém decidiu falar assim: pega a minha parte e deixa com ela, para que ele se mantenha vivo. Sabe o que isso acontece? É que muitas das vezes, por amor, nós se desprendemos de algo que é até nosso por direito, mas para que o outro viva melhor, para que o outro, nesse caso aqui, só viva, que era o caso do bebê, ela se decidiu doar. E aquilo ali causou um desequilíbrio. Porque se o rei realmente divide, ele morreria, ambas teriam a mesma proporção e o equilíbrio estava exposto. Mas olha o quanto é importante o desequilíbrio espiritual. Olha o desequilíbrio causado pelo amor materno. Acredito que um dos maiores amores nessa terra, depois do de Deus, acredito que o materno é o que vem logo em seguida. Então, o amor, ele é um dos fatores primordiais para causar desequilíbrio. Então, que vocês pensem bastante na hora de tomar uma decisão. Coloque sempre essa balancinha para que lado que ela vai pesar mais. Porque esse lado que pesa é o lado que vai decidir quem você é. Se você é justo, se você não é justo, se você é do bem, se você é do mal. É o seu cotidiano, são suas ações, é o peso que você vai colocando ali todos os dias que vai dizer quem você é. Conseguiram? Vocês estão vendo aí uma balança? Foi por isso que eu trouxe essa imagem dessa balança, para que nós tivéssemos essa ideia de que sempre vão existir pesos e medidas diferentes para cada situação. Amém? Deixa eu vir mais para cá que aí vocês verem melhor. Apesar de não chegar para lá, eu vou acabar de cá. Amém? Então nós vimos que quem foi o agente que causou desequilíbrio nessa decisão? Quem vocês acham que foi o peso maior? Quem tomou a decisão que causaria ali a justiça? Foi a mãe, de verdade. Ela foi o agente causador de desequilíbrio. E você tem sempre essa oportunidade de causar desequilíbrio em alguma coisa. A sua decisão, ela pode realmente mudar a vida de alguém. A decisão daquela mulher transformou primeiro ali a vida dela, que ela teve o seu filho de volta, e deu, o título ao rei de sábio, porque todos a partir dali falaram assim: esse rei é muito sábio. Ele ganhou o título, ela ganhou o seu filho, e ambos foram felizes. Então o desequilíbrio espiritual, ele vai trazer felicidade, você pode ter certeza. Mesmo que você precise perder alguma coisa, mas no final você vai sair ganhando, porque alguém vai estar saindo feliz dessa história. E se você se fez perder para que o outro seja feliz, você está no caminho certo. É essa aí a verdadeira trajetória que a gente vai seguir. Vai sair perdendo para que alguém ganhe. Porque
Ele perdeu a vida por nós, para que nós hoje tivéssemos essa oportunidade de estar aqui ouvindo falar dele. Jesus fez o maior ato de perder, né? Mas para ganhar. E ele nos ganhou, graças a Deus. Amém? Então até a justiça precisa de desequilíbrio. Não tem para onde ir. Vocês vão sair desequilibrados hoje. Estou falando para vocês. Não vai ser só eu não. Tem que prender todo mundo. E para a gente agora ficar mais descontraído agora vocês imaginam a importância do Espírito Santo no matrimônio por causa do desequilíbrio. Porque vamos aqui conjecturar aqui comigo aqui. Imagina, nós homens e vocês mulheres, cada um tem 50% do tempo para causar algo equilibrado. Imagina um matrimônio agora equilibrado. 50% do tempo para a mulher, 50% do tempo para o homem. Nesses 50% eu botei uma listinha aqui. Quando eu fui ver a lista, eu não faço nada disso. Acabei de ver que a lista que eu fiz não tem nada a ver comigo. É outro homem, né? Eu não. Jogar bola, pescar, resenha com os amigos, academia e rolê de moto. Eu falei, não sou eu. Eu falei, isso aqui o Espírito Santo botou outro cara na minha mente aqui, que não foi eu não. E vamos supor a mulher, fazer as unhas, festinha de aniversário, conversa com as amigas, academia e passear no shopping. Academia, os dois estão juntos, dá para fechar junto e mantém todo mundo feliz, certo? Conversa com as amigas, até tá, se for casal, vai todo mundo junto, faz aquele negócio ali, beleza. E agora quando for pescar? E a mulher falar assim, não, eu queria passear no shopping. E aí? Como é que faz? Um vai passear no shopping, o outro vai pescar, ou como é que faz? E aí? Se for passear no shopping e o outro pescar, a balança continua 50%. Mas quando voltar os dois, vai estar legal? Vai estar bom? Acho que vai estar legal? O clima vai estar bem? Tira selinho uma semana. Então vai precisar aqui. Então vai precisar de acontecer o desequilíbrio de novo. Alguém vai ter que doar os seus 50% para que o outro seja feliz. E ambos voltem para casa felizes. Então vai ter um dia que ele vai falar assim, amor, vou deixar de jogar bola, né? Vou deixar de jogar bola para que você seja feliz. E ela, vou deixar de fazer as unhas para que você seja feliz. Então, houve um desequilíbrio. Eu doei meus 50% referente a alguma coisa, você doou, e resumindo, ambos se doaram, e resumindo, 100%. Porque se você vê sua esposa feliz, você vai ficar feliz. E se tua esposa te vê feliz, ela fica feliz. Então está todo mundo feliz. Então é necessário doar. Doar faz parte do desequilíbrio. É isso que causa desequilíbrio. É quando você decide doar do seu para o outro. E aí nós vamos ter uma vida mais tranquila. Nós vamos ter menos preocupação para o pastor e para a pastora. Que aí fica mais fácil. Que aí não vai ter gabinete. Pastor, ele foi pescar, deixou o shopping sozinho, não sei o quê. E agora? O que resolve? Aí você vai falar, mas tira para o ímpar, não sei o quê. E assim vai. Então podemos entender que é necessário. O desequilíbrio vai fazer parte. Mas também nós temos que saber a importância do Espírito Santo para a nossa vida espiritual. A ministração do pastor de domingo falou alguma coisa, eu consegui identificar alguma coisa que ele falou de Isaías 6. Em Isaías 6 diz que o rei Uzias morreu, né? E essa morte causou algo em Isaías. Foi através da morte do rei que Isaías teve um contato diferente com Deus. Pelo que a ministração do pastor trouxe, e eu fui buscar, realmente mudou a vida de Isaías. Então a morte de um trouxe intimidade para Deus com o outro, trouxe unção para a vida de outro. Mas será que essa unção não existia antes? Talvez era porque Isaías estava se sentindo tão seguro com aquele rei, que era um rei, fui buscar um rei que realmente forte, um rei que tinha êxito nas suas investidas. Então acredito que Isaías estava tranquilo, um ambiente equilibrado. O ambiente para Isaías ali estava favorável. Ele não precisava se preocupar muito. Não tinha muita coisa que poderia feri-lo. Então ele estava super em paz.
Mas aí veio a morte. E a morte causou um desequilíbrio. Mais uma vez. E aí agora Isaías faz. Pensa para ele, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer no reino? Como é que vai ficar as coisas? E isso fez com que Isaías chegasse a Deus e olhasse para si. E olhasse as suas necessidades, olhasse as suas falhas, os seus erros. E com isso recebesse algo de Deus que talvez ele não recebesse se o rei não tivesse morrido. Então a morte do rei foi um desequilíbrio para a vida de Isaías. E ele conseguiu, através desse desequilíbrio, alcançar algo muito maior do que ele já tinha com Deus. Ele estava ali vivendo uma vida do banco, né? A gente bota aqui no banco, tá tranquilo, não precisa nada. O pastor precisa dar uma reviravolta na igreja para o cara aí, caraca, peraí, tem que sair do banco. O que eu preciso fazer agora? Preciso acordar, preciso botar as coisas para ativar. Então, às vezes é isso. Ele também falou em Êxodo 2 que a morte do faraó mexeu com o povo de Israel. Mais uma vez, a morte causa um desequilíbrio. E que desequilíbrio foi esse? Fez com que um povo que era escravo desejasse ser livre. Às vezes a gente está tão acostumado, com a prisão que a gente vive. Às vezes é um emprego que está ali, você não, se esse emprego eu não vivo, se eu sair daqui, eu morro, nunca mais arrumo nada. E Deus está falando assim, cara, pode ser até o dedo, né? Até o dedo. Você pode falar, não, se esse dedo eu não vivo, não consigo mais pegar. Ele fala, não, ficou certinho para pegar esse microfone. Pode ver aqui, ó, vou tirar aqui. Nem mexe. Ele ficou na posição do microfone, descobriu o meu chamado, e segurar o microfone. Entendeu? Mas precisou perder o dedo, morrer o dedo, para você entender que seu chamado é segurar o microfone. E talvez você falava antes assim, não, isso não é para mim, sabia? Não, prefiro ficar no banco ali, quietinho no meu lugar. E Deus está falando assim, não, filho, peraí, vou matar esse dedo aí, você vai seguir em frente aí, tu vai ver só como é que o negócio vai mudar. E muda, as coisas mudam, tu começa a ver coisas com outras perspectivas, tu começa a olhar coisas que você não olhava antes, tu começa a valorizar o que você não valorizava antes. Por quê? Nós olhamos aqui 2 exemplos de morte que mudou a vida de pessoas. A morte mudou a minha vida. Eu conheci, eu vi ela de perto. Foi como Lázaro, verdadeiramente. Quem já escutou aquela musiquinha minha lá, Lázaro foi e eu fui também, do mesmo sepultura. Mas Jesus falou assim, vem. Está na hora não. Vamos causar o desequilíbrio no reino. Vamos causar o que era a morte, vamos desequilibrar para o lado da vida agora. E houve um desequilíbrio gigantesco. Estava lá, ó, o peso maior na morte ali, ó. Vai ventar, igual queda de braço, o cara quase vencendo lá. Aí vem o outro, opa, peraí, vamos equilibrar isso aí. O rei dos reis, o dono da vida, a fonte que jorra, foi lá e falou assim, vem cá, ainda tem muito microfone para você segurar ainda. Não é um dedo que vai impedir você de cumprir o seu chamado. Né? E nós estamos aqui. Mas viu, a palavra diz que houve morte. Mas agora nós vamos ler Ezequiel 37. Nós falamos de pessoas vivas que morreram para causar desequilíbrio. Agora nós vamos ler em Ezequiel 37, a partir do verso 1. Ezequiel 37, a partir do verso 1, a palavra diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos:
Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito. E vivereis e sabereis que sou o Senhor. Então profetizei como se me ordenou. E houve um ruído enquanto profetizava. E eis que se fez reboliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles, por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei com ele, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Nós podemos identificar aqui a importância do Espírito na nossa vida. Sem Espírito, nós vimos que não tem vida. A palavra deixou claro: enquanto não houve a presença do Espírito, o sopro do Espírito, eles ainda estavam mortos. Mas nós podemos identificar aqui muitos fatores que não dá nem para a gente achar o equilíbrio. Porque qual seria o equilíbrio entre vida e morte? Aquele filme Vivo, Morto-Vivo? Não dá. Não existe equilíbrio entre vida e morte. Qual o equilíbrio entre o barulho dos ossos e o silêncio? Mesmo que seja um barulho baixo, mas é barulho. Não importa se é alto ou baixo, já seria uma outra situação. Mas silêncio e barulho. Os ossos causaram um desequilíbrio. Qual o equilíbrio em estar com o Espírito e estar sem Espírito? Com o Espírito é vivo, sem Espírito é morto. Não tem meio espiritual. Ou tu é Espírito de verdade, ou tu não é Espírito de verdade. Ou tu tem, ou tu não tem. Igual estilo. Ninguém lembra que começou do estilo. Você tem ou você não tem. Você sabe quem é raiz que sabe disso. Você no tela aí não conhece nada. Não sabe nem o que é estilo. Vai pensar que é roupa de espírito de moda. Então, nós podemos ver, né, com essa palavra na prática, né, o que Deus faz. Né? O ouvir, porque aqui Ezequiel ele precisou ouvir em espírito, mas ele precisou ouvir, ser direcionado, né, e começou a botar na balança, né, para que ela pesasse para a vida. Nós vimos anteriormente vivos que foram mortos para causar um desequilíbrio. E aqui nós vimos, né, que houve uma morte anterior, mas veio a vida e causou com certeza um desequilíbrio na vida de Ezequiel. Quem seria a mesma pessoa depois de ver o que Deus fez? Depois de ouvir o que ouviu de Deus? Não tem como ser a mesma pessoa. Depois de você ter um encontro verdadeiramente com Deus, ter uma experiência verdadeiramente com Deus, não dá para você falar que é a mesma pessoa. Eu não tenho como dizer para vocês que eu sou a mesma pessoa depois do encontro que eu tive com Deus, depois daquilo que Deus fez comigo, de realmente, verdadeiramente eu saber que tudo tendia para a morte, mas vem Deus lá e pega um monte de pezinho e bota e fala assim: não, vai desequilibrar para o lado da vida. Só tinha essa balança aqui, ó, vida e morte. Não tinha meio termo. Vou deixar ele meio vivo. Não dá para ficar meio vivo. Não existe isso. Na balança espiritual, na balança de Deus, ou é ou não é. É sim ou não. Não tem como ficar equilibrado. Pegaram agora? Equilibrado? Ah, vocês estão pegando. E a gente podia, para fazer algumas perguntas aqui de equilíbrio de novo, né, voltar no equilíbrio, a gente podia perguntar para Naamã. Naamã foi um general leproso. Se nós tivermos a oportunidade de perguntar para ele qual o equilíbrio entre a lepra que você estava e a cura,
Existe equilíbrio entre estar enfermo e estar curado? Não existe. É para a gente entender realmente que essa balança espiritual que a gente trouxe aqui, né, que existem coisas na vida que não dá e não existe equilíbrio para elas. Ou é cura ou é doença. Não dá para você ficar meio. Ah, não, vou tomar um remédio para ficar meio curado. Não dá. Você busca a cura, você quer a cura. Então é esse desequilíbrio que nós estamos falando. Não dá para ser meio. Pergunta para a mulher do fluxo de sangue. Qual era o equilíbrio de continuar sangrando e ser curada? Existe equilíbrio nisso? Ou ela era curada, ou ela ia continuar sangrando? Então, mais uma vez, espiritualmente falando, existe uma balança que não dá para ficar na posição equilibrada. Você vai precisar escolher botar peso de um lado ou de outro. E você vai colocar. Inconscientemente, conscientemente, querendo ou sem querer, vai pesar de algum lado. Isso é fato. E se você escolher pesar para os dois lados, vai ser vomitado. Essa é a verdade. Pergunta para quem acabou de ter sua orelha cortada. Qual é o ponto de equilíbrio entre a orelha cortada e a orelha não cortada? Aquele servo do sumo sacerdote. Está lá em João 18. Só para você saber, Naamã está em 2 Reis 5. A mulher do fluxo de sangue está em Marcos 5. Em João 18 está lá a passagem que o senhor Malco, se não me engano o nome dele, teve sua orelha cortada por Pedro. E aí? Qual seria o equilíbrio dela, cortada e não cortada? Não tem ponto de equilíbrio. Qual o ponto de equilíbrio para aquele cego lá de João 9? Em ter visão e não ter visão? Onde seria o equilíbrio disso? Então, povo, é necessário haver desequilíbrio em algumas áreas da nossa vida. Não dá para ser equilibrado em muitas coisas. Principalmente quando nós colocarmos Deus no centro. Quando Ele for o centro, Ele vai escolher aquilo que você mais dá valor, aquilo que você mais põe, empenho para olhar e decidir com justiça. Porque somos nós mesmos que decidimos. São nossas atitudes, são nossos modos de ser, nosso modo de agir, que vai causando esses pezinhos. E Deus vai estar só olhando. Vai estar ali, justo, porque Ele é justo. E até a eternidade, ela será decidida com esse equilíbrio. João 3. João 3, a partir do verso 15. A palavra diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagina uma balança e Deus falando assim: a eternidade pode viver ou morrer. E Jesus olha para ele e fala assim: eu vou ser o peso que vai causar um desequilíbrio nessa balança aí e vai gerar vida para toda a humanidade. Basta crer em mim. Jesus foi o maior peso que já existiu em todas as balanças que você imaginar. Ele foi o maior fator de desequilíbrio da humanidade. Ninguém jamais causará um efeito como Jesus causou. Ninguém jamais conseguirá fazer 1% do que Jesus fez. Vocês imaginam um único homem ter o poder de salvar toda uma humanidade com uma única decisão? Ele só decidiu.
Ele decidiu nos amar, mesmo sem nós merecermos. Porque muitas das vezes nós mesmos decidimos não amar, decidimos não querer estar perto, decidimos não querer participar, por causa de achismo, porque acha que isso, acha que aquilo, fulano, beltrano. Nós somos uma igreja e nós precisamos causar desequilíbrio lá fora. Mas sabe o que a gente consegue enxergar todas as vezes? A gente causa desequilíbrio aqui dentro. Aqui era para sairmos todos como se um único peso fosse, para quando chegar lá fora a gente causar desequilíbrio, as pessoas olharem e falarem assim: eu quero ir para aquele lado lá, para o lado daquele povo. Mas a gente consegue ver que aqui dentro ainda existem pesos opostos. Nós precisamos entender que Jesus ele foi único, ele foi uma única unidade e nos pede para que nós sejamos assim também, como a sua igreja, que ao nós sairmos daqui, as pessoas que nos vejam lá fora nos vejam como uma única igreja, que nós venhamos ter o peso, mas um único peso, não que tenham dúvidas de quem nós somos verdadeiramente, porque isso acontece com as nossas falas, acontece com as nossas atitudes. Então nós precisamos vigiar que tipos de referência nós estamos sendo ali fora. Aqui dentro a gente consegue se olhar e falar assim: ah, somos iguais, beleza, estamos juntos. Mas será que se sairmos todos juntos lá fora, vamos conseguir nos enxergar como um único peso? De uma única maneira, todo mundo, em uma única unidade? Então a gente precisa pensar nisso. E por isso a importância do Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele que vai nos instruir a ser únicos, como igreja, a ter um único pensamento, a seguir um único caminho, a uma única decisão, que a meta é essa, é seguir o único caminho que leve todo mundo ao céu. Não a gente achar que existe um caminho mais fácil. Não é a gente falar de unidade e não querer estar perto do irmão. Não adianta falar em comunhão e não querer o irmão falando com você. Então nós venhamos a ser um único peso nessa balança. Que quando Deus olhar para nós como igreja, não estou falando simplesmente de ministério profético, estou falando de nós como igreja fora de 4 paredes. Ele olha e tem orgulho de falar assim: ah, esses aqui são os pesos que vão fazer a diferença na balança na hora que eu precisar. Eu posso contar com cada um desses aqui, para na hora que eu precisar pesar na balança, eles pesem para o lado da justiça, para o lado da luz, para o lado do bem, porque eles são assim. Eles praticam isso. Porque não adianta eu estar aqui falando de justiça, falando de espiritualidade, falando que é preciso, né, desequilibrar para o lado do bem, para o lado da luz, mas quando chegar lá fora ninguém conseguir enxergar isso. De que valeu estar aqui, mesmo sem um dedo? De nada adiantou. Para que tanto esforço? Para chegar lá fora, me olharem e falar assim: aquele é mais um, só anda com a Bíblia debaixo do braço. As atitudes não condiz. A forma de agir, a forma de falar com as pessoas não condiz. O modo de tratar os seus próprios irmãos não condiz. Que tipo de peso você está sendo? Peso de papel? Um peso que, se botar nessa balança, vai fazer a diferença. Se Deus te pegar e colocar na balança hoje, para que lado essa balança vai? Luz ou treva? Bem ou mal? Paz ou guerra? Se te pegarem dentro da tua família como um peso, o que acontece? Tua família vai para que lado? É isso que a gente precisa entender. Existe um desequilíbrio controlado, que é o equilíbrio que nós decidimos. É quando nós decidimos para que lado essa balança vai pesar mais. E aí, cabe a cada um de nós decidir isso.
que nós estamos fazendo para ser um peso nas mãos de Deus? Mas não um peso de sacrifício, mas um peso a qual ele vai olhar e falar assim: eu preciso desse pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui vai fazer uma diferença. Então é ele que eu vou usar para causar um desequilíbrio no mundo espiritual e até no mundo terreno. Amém? Então aprendemos até aqui agora que nem tudo vai ser equilibrado. 1 Tessalonicenses 5. Só para a gente testificar e caminhar para encerrar, antes que tenha glória a glória. 1 Tessalonicenses 5 diz assim, no verso 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. É só para testificar que a balança de Deus é assim: é luz ou trevas, é bem ou mal. A decisão é sua. Aproveitar aqui, eu separei algo de equilíbrio que eu achei interessante. Uma didática aqui rapidinho. O equilíbrio é estabelecido quando a soma das forças que se agem sobre o corpo é nula. Ele pode ser classificado como estático ou dinâmico. Um corpo está em equilíbrio quando a somatória de todas as forças que atuam sobre ela for nula, ou seja, igual a zero. Não seja um zero. Não seja um zero. O que a palavra está dizendo é: eu servi a dois senhores. Se você servir dois senhores, você é igual a zero. Você é igual a zero. Você não está servindo a ninguém. E, deixa eu falar para você, não tem lugar no céu para os nulos indecisos, não. Eu boto nulo indeciso lá, não rola. Não entra. A porta é estreita. Só entra quem andar no caminho estreito. Não é fácil não. Eu sei que não é fácil. Às vezes as pessoas falam assim: servir a Deus é muito difícil, é complicado. Pode ser, dependendo do ângulo de vista de alguns, né? Como eu falei num vídeo um dia desse aí, é difícil sim, difícil. Para Pedro eu acho que foi difícil. Falei no vídeo, para Paulo eu acho que foi difícil também. Por que para nós é tão difícil assim? Porque a gente olha e vê uma dificuldade tão grande em andar no caminho certo. Porque a palavra de Deus, ela não te pede nada mais que fazer o certo. Ela só fala assim: põe a balança para o lado certo. As suas atitudes, suas ações têm que ser para o lado certo. Deixe que as coisas certas prevaleçam na sua vida. Ela só te pede para tu fazer o certo. Mas as pessoas, elas tendem a falar assim: é muito difícil cumprir isso aqui, cara. Os mandamentos de Deus é complicado demais. E o que está complicado em andar fazendo certo? Cumprir dele. É só você não matar, não roubar, não adulterar, obedecer pai e mãe. Onde está a dificuldade nisso tudo? Mas nós potencializamos, né? É muito difícil obedecer pai e mãe. Faz agora menino. Imagina, o pai manda você não ir, você, caraca, não tem que ir. Que dificuldade. Como isso, gente? Impossível fazer isso. Não adulterar. Nossa, você só não precisa trair a sua esposa. É muito difícil isso. Que dificuldade. Você amar sua esposa todos os dias e tê-la como a única da sua vida. É muito difícil isso. Não matar. É só você não matar o irmãozinho. Não, imagina. É muito difícil não matar ninguém. Todo dia eu acordo com vontade, tem que matar alguém. Onde está a dificuldade de não matar? Mas muito difícil. Andar conforme a palavra diz, ser um servo do Senhor é complicado. A balança está aí. Para quem quer. Você com o peso que quer. A decisão é sua. Amém? Só fazendo um resuminho aqui. O equilíbrio se faz necessário para aquilo que não podemos manter sem ele. Já falamos de algumas coisas. Existem algumas coisas realmente não vão viver sem equilíbrio, né? Então,
Acho que lá a pastora vai poder falar. Se tiver muito oxigênio lá no sítio, lá, os peixes morrem. Se tiver pouco oxigênio, o peixinho também morre. Então tem que haver um equilíbrio, né? Aí entra a biologia, tem que ter um equilíbrio ali. Senão, se tiver muita, não é muito de. Então, quando há a balança, em algumas situações, dá ruim. Mas no nosso caso, a balança desequilibrada vai dizer quem você é. Simplesmente isso. O desequilíbrio que essa balança espiritual, essa balança natural da sua vida vai pender, vai pesar, ela só vai dizer quem você é. Nada além disso. E quem você é? Se põe numa balança, faça uma autoanálise e diga quem você é. Então, o próximo tema, eu ouvi falar que é salvação. Então, a salvação é a decisão que você toma hoje. É a decisão que você tem em escolher o certo ou o errado. A salvação depende de você, em fazer aquilo que Deus pede para você fazer. E aonde está a importância do Espírito Santo nisso? É que se você tem Ele, se você anda com Ele, se você é cheio dele, você pode ter certeza que a salvação está bem mais próxima, está bem mais fácil alcançar. Mas é preciso estar todo dia pedindo a Ele, o Espírito Santo, discernimento, sabedoria, para tomar as melhores decisões, para tomar a decisão a qual pessoas vão ser beneficiadas. Porque não adianta você tomar uma decisão onde só você vai sair feliz dessa história. Porque Jesus não fez isso. Mas se eu tomar essa decisão, só eu saio prejudicado e a igreja sai feliz. Amém. É essa a decisão correta. Que assim seja. Que nós sejamos semelhantes a Cristo em todas as nossas ações. Se for preciso perder um dedo, perca. Mas que outros possam ser alcançados através da sua perda. Para mim, eu perdi um dedo. Mas para você, pode ser talvez perder um dia de trabalho para que alguém possa ser alcançado. Para o outro, pode ser perder uma diária de um serviço autônomo para que outro seja alcançado. Eu não sei o que você vai perder, mas faça o desequilíbrio dessa balança. Tender para aquilo que Deus quer, para aquilo que te aproxima mais de Deus. Amém? E que vocês sejam também desequilibrados. Amém? E que eu não seja muito doido nessa história. Obrigado pela minha oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que o Espírito Santo cause